volta aqui pelo canal Cristiano Santos Radialista, agora para a gente finalizar esse nosso vídeo desta terça-feira, dia 20 de fevereiro de 2024. Vamos lá para a gente falar aí dos estaduais, falar de Libertadores, de Champions, de Liga dos Campeões da Europa, né? Para você que se liga aqui com a gente. Falar do Campeonato Gaúcho. O Campeonato Gaúcho teve ontem o encerramento aí da 9ª rodada da competição. O Avenida acabou perdendo em casa para a equipe do Guarani de Bagé por 1-0 e tivemos um empate entre Juventude e Caxias em 1-1. Com esses resultados aí, a 9ª rodada se fechou ontem. Já passamos a classificação para vocês também ontem, né? Não mudou nada aí na classificação, evidentemente que não mudou, né? Deixa eu até dar uma bisoiada aqui, né? Pra gente garantir isso mesmo, né? Que não mudou nada na classificação. O Guarani que venceu ontem, o Guarani continua lá no G4, né, gente? Tinha 10 pontos. Na verdade, ele entrou no G4, né? O quarto colocado, mudou sim, né? Ele, o quarto colocado ali na tabela de classificação, entrou aí no G4 e tirou a equipe do Novo Hamburgo do grupo dos 8, né? Que se classificam para a próxima fase do Campeonato Gaúcho 2024. No Campeonato Paulista tivemos também ontem o jogo de fechamento aí da rodada entre São Bernardo e Santo André. O São Bernardo, que é do grupo do São Paulo, venceu ontem o Santo André por 1-0, jogando lá no 1º de maio, que é o estádio aí do São Bernardo. E com esse resultado, no grupo do São Paulo aqui, deixa eu dar uma bisoiada para você como é que ficou. Ficou da seguinte maneira, que é o grupo D, né? O Novo Horizontino venceu na rodada e chegou a 15 pontos. O São Bernardo, como já dissemos aqui, também venceu na rodada, também chegou a 15 pontos. O São Paulo, com esses resultados, com o empate, né, que teve com o Bragantino em casa, lá no Morumbis, acabou caindo para a 3ª colocação com 14 pontos. O Botafogo de Ribeirão Preto é o 4º colocado com 8. É bom lembrar que o São Paulo tem um jogo a menos que Novo Horizontino, São Bernardo e também Botafogo de Ribeirão Preto. Se o São Paulo vencer o seu jogo, o São Paulo volta aí, que será contra a Inter de Limeira, né? O São Paulo volta para o grupo, né, do G2, né, do grupo aí, para onde ele pode se classificar, e o São Paulo vai se classificar para a próxima fase do Campeonato Paulista, sem dúvida nenhuma, né? Não dá para imaginar que o São Paulo vai ficar fora aí da próxima fase da competição, não dá para imaginar. Tivemos, na verdade, vamos ter hoje, né, o fechamento aí de mais uma rodada do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, a 9ª rodada da competição. Na verdade, o Sampaio Correia, daqui a pouco, às 3h45 da tarde, enfrenta a equipe do Bangu. Hoje também é dia de Flamengo. O Flamengo joga contra a equipe do Boa Vista no Maracanã, às 9h30 da noite. Já que a gente vai falar do Flamengo, né, rapaz? Tem que falar aqui das coisas do Flamengo e também do Boa Vista, como essas equipes vão para esse confronto aí. Vamos começar então pelo mandante, que é o Flamengo do técnico Tite. De La Cruz volta ao time recuperado de dores no ombro direito, mas o técnico novamente terá desfalques. Com dengue, Alain segue fora. Além disso, Gerson foi internado com uma infecção renal e também está fora, enquanto Pulgar, com virose, é dúvida. Com isso, o jovem Igor Jesus deve ser mantido no time titular. Com desgaste, Fabrício Bruno será poupado e Vinha deve fazer sua estreia com a camisa rubro-negra, mas entrando no decorrer dos 90 minutos. Então, provável time do Flamengo tem Rossi no gol, Varela, Davi Luiz, Léo Pereira e também o Ayrton Lucas, Igor Jesus, De La Cruz e Arrascaeta, Luiz Araújo, Everton, Cebolinha e Pedro na frente. Esse é o time do Flamengo para o confronto de logo mais contra o Boa Vista, às 9h30 da noite. Boa Vista do técnico Felipe Cândido. O Boa Vista contratou 19 jogadores para a disputa do Carioca. Entre eles, o seu artilheiro Matheus Lucas, com 5 gols. Felipe Cândido perdeu o atacante Gabriel Conceição, suspenso, para a partida. Mas, por outro lado, terá o retorno de 2 titulares no meio de campo. Os volantes William Oliveira e Ryan Guilherme, que cumpriram suspensão no empate com o Nova Iguaçu na rodada passada. Provável escalação, então, das duas equipes, aliás, do Boa Vista, né? Adversário do Flamengo nesta noite. André Luiz no gol, Pablo Maldini, Sheldon, Misael e também o Alisson. William Oliveira, Ryan Guilherme e Christopher. Matheus Lucas e Jefinho, ou então Abni.
e Matheus Alessandro na frente. Esse é o provável time do Boa Vista. Boa Vista que faz uma boa campanha no estadual do Rio de Janeiro, né? Boa Vista está ali na 7ª colocação com 12 pontos. Por exemplo, se o Boa Vista ganha o jogo do Flamengo, que é improvável que aconteça, mas é futebol, né? Boa Vista iria a 15 pontos e passaria até o Botafogo, assumiria a 5ª colocação na tabela de classificação. Ali ficaria a 1 ponto do Vasco, que é o 4º colocado, e ficaria a 3 pontos do Nova Iguaçu e do próprio Flamengo, que é o adversário desta noite. Então, um jogo importante aí para as pretensões também da equipe do Boa Vista, mas tem uma parada duríssima pela frente, né? Pois é, então amanhã a gente traz os resultados aí desses 2 jogos que acontecem fechando a 9ª rodada do estadual do Rio de Janeiro. Vamos falar de Liga dos Campeões da Europa, oitavas de final, jogos de ida. Semana passada já tivemos aí o Paris Saint-Germain 2-0 para cima da Real Sociedad, no jogo de ida. Tivemos também a Lazio vencendo o Bayern de Munique por 1-0, o Copenhagen perdendo em casa para o Manchester City por 3-1 e o Real Madrid que visitou o RB Leipzig e venceu por 1-0. Foram os jogos que aconteceram aí pela jogo de ida pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Hoje, mais conhecido como terça-feira, às 5 horas da tarde, teremos a Inter de Milão, que recebe o Atlético de Madrid lá no seu Giuseppe Meazza. Teremos ainda o PSV Eindhoven, que vai confrontar também no mesmo horário contra o Borussia Dortmund. Na quarta-feira teremos os confrontos entre Porto e Arsenal. E também às 17 horas, todos os jogos às 17 horas. E lá no Diego Armando Maradona, no estádio Diego Armando Maradona, teremos o Napoli jogando contra o Barcelona. Mas é assunto que a gente traz amanhã para você aqui no canal Cristiano Santos Radialista. A gente vai acompanhar os 2 jogos, Inter de Milão e Atlético de Madrid, e o PSV Eindhoven contra o Borussia Dortmund. E a gente traz para você o que acontecia aí nesses confrontos. Vamos falar de Libertadores da América. Pré-Libertadores da América começa para os times brasileiros nesta terça-feira. Teremos o Águilas Douradas que vai receber o brasileiro Bragantino. Vamos saber das coisas aqui então do Bragantino, para você que está ligado aí com a gente. Pois é, a escalação aqui do time que vai receber o Bragantino, né? O Águilas Douradas do técnico Hernan Gomes. A equipe chega para o confronto animada pela vitória por 1-0 sobre o Milionários no último dia 16, pela apertura do Campeonato Colombiano. O técnico Hernan Gomes tem um elenco completo à disposição para a partida de logo mais contra a equipe brasileira do Bragantino. Então a possível escalação aí da equipe do Águilas Douradas é a seguinte: José Contreras, Mateu Garavito, Joaquim Varela, Mateu Puerta e também o José Coenu, Guilhermo Celes e Victor Moreno, e Elier Góes, Felipe Pardo e o Jorge Ramos e o Johan Cabarleiro na frente. Esse é o provável time do Águilas Douradas do técnico Hernan Gomes para o confronto de logo mais contra o Bragantino do técnico Pedro Caixinha. No último fim de semana, o Bragantino entrou em campo com um time alternativo para enfrentar o São Paulo. As mudanças visaram poupar alguns atletas para o duelo desta terça-feira contra o Águilas Douradas. É provável que jogadores titulares como Léo Ortiz, Cleiton e Lucas Evangelista voltem à formação inicial. Então, a provável escalação do time de Bragança Paulista tem Cleiton no gol, Andrés Hurtado, Lucas Cunha, Léo Ortiz e também o Guilherme. Jadson, então, Lincoln, Raul e Lucas Evangelista. Elinho, Vitinho e Eduardo Sacha na frente. Esse é o provável Bragantino para o confronto de logo mais contra a equipe do Águilas Douradas. É bom lembrar, se Bragantino passar pelo Águilas Douradas e o Botafogo, que joga amanhã, passar pelo Aurora, as duas equipes se enfrentam para saber qual a equipe brasileira que chega na fase de grupos da competição. E pelos adversários, né, pouco conhecidos, o Aurora é mais conhecido do que o Águilas Dourada, os times brasileiros têm muita chance de passar para a próxima fase. Lembrando que são 2 jogos. Esse jogo é do Bragantino hoje, depois na semana que vem o Bragantino recebe o Águilas Douradas lá no seu
Nabi Abichedi, né? Lá em Bragança Paulista. A Libertadores da América começando aí para os times brasileiros, né, rapaz? Pois é, boa sorte para o Bragantino. A gente vai acompanhar e, evidentemente, vamos trazer para você aqui amanhã o que vai acontecer nesse confronto entre Águilas Douradas e Bragantino. A bola rola às 9h30 da noite, no horário de Brasília. E com isso, a gente fecha aqui esse nosso primeiro vídeo, né, desta terça-feira. E, se Deus quiser, a gente volta amanhã, a partir do meio-dia, para a gente falar de futebol para vocês. Claro que eu volto ainda hoje para a gente falar das notícias de Brumado, da região da Bahia e de todo o nosso Brasil às 18 horas, tá bom? Beijão no seu coração, abraço para vocês também. E se ligue, fique ligado aqui no canal Cristiano Santos, radialista, porque às 18 horas eu volto trazendo muita coisa, muita notícia para você que se liga aqui no nosso canal. Deixa aí o seu joinha, compartilha esse nosso vídeo com seus grupos das suas redes sociais. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal e não se esqueça de acionar o sininho de notificações em todas, porque assim o YouTube vai sempre te avisar quando subir um vídeo novo aqui no nosso canal. A gente se fala, a gente se vê daqui a pouquinho com mais informação. Dessa vez, do nosso cotidiano de Brumado, da região da Bahia e de todo o nosso Brasil. Tamo junto!